É verdade que o café causa dependência? Quais são os seus reais efeitos em nosso corpo? Será que ele realmente pode levar à síndrome de abstinência? E é possível se intoxicar tomando café? Essa e mais outras perguntas vamos responder na aula de hoje, pois iniciaremos a nossa série sobre a cafeína. Mas antes, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Sem mais, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre os principais efeitos da cafeína, a sua farmacocinética desde a absorção até a metabolização, as suas indicações terapêuticas atuais, como também falar um pouquinho sobre a síndrome de abstinência e a toxicidade da cafeína. Na aula de hoje a gente não vai mencionar tanto a questão de mecanismos de ação, em quais receptores eles vão atuar, para não ficar uma aula extensa. Então isso vai ficar para uma outra parte do vídeo. Então se quiserem uma aulinha sobre esses mecanismos de ação, aí vocês vão deixando o like que na próxima aula da série eu divulgo ela para vocês, tudo bem? Então ficamos combinados assim? Então vamos para a aula. A cafeína, ou a 1,3,7-trimetilxantina, é um alcaloide vegetal da classe das metilxantinas. E a sua fórmula estrutural e molecular eu vou deixar aqui ao lado. Ela apresenta uma massa molar de aproximadamente 194 gramas por mol e é a molécula psicoativa mais consumida no mundo inteiro, já que ela é uma substância presente no café, que é uma bebida que todo mundo que eu conheço, ou a maioria das pessoas que conheço, tomam, exceto eu. Estima-se que pelo menos 2 bilhões de xícaras de café sejam tomadas por dia no mundo. Além de estar presente no café, ela também é utilizada como aditivos em refrigerantes e em energéticos. O seu principal efeito é como estimulante do sistema nervoso central, ele atua ali aumentando o estado de alerta e o estado de vigília, também atua na função cognitiva, ele pode ajudar no aprendizado e na memorização de informações que a gente obtém de forma mais passiva pelo ambiente, mas além de atuar no sistema nervoso central, ele também atua em outros sistemas. No trato gastrointestinal, por exemplo, ele aumenta a liberação de ácido pelo estômago e aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Já no sistema cardiovascular, ele promove também a liberação de catecolaminas, que são excitatórias e promovem vasoconstricção, e leva também à liberação de óxido nítrico, que é uma molécula vasodilatadora. Entretanto, esse efeito vasodilatador ele é inibido devido à liberação dessas catecolaminas, e esse efeito da vasoconstrictor acaba se sobressaindo com relação à vasodilatação. E devido a isso, inclusive, ocorre um aumento da pressão arterial nas pessoas que ingerem a cafeína, e geralmente ocorre um aumento ali entre 5 a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Além desses sistemas, tem atuação também no sistema respiratório, melhorando a mecânica respiratória e aumenta o fluxo de sangue nos rins. E aí, consequentemente, também vai aumentar a filtração glomerular e aumenta, por final, a diurese. Então, a cafeína também pode ser considerada um diurético leve. E quando ele é consumido em doses baixas a moderado, em torno de 20 a 200 miligramas, ele aumenta aquela sensação de bem-estar, de sociabilidade, de felicidade. Em compensação, quando se consome quantidades maiores que isso, ele vai levar a essas sensações de ansiedade e também de desconforto gastrointestinal. E com essa série de efeitos da cafeína em nosso organismo, ela não poderia deixar de ser utilizado na terapêutica. Então a gente encontra aqui no Brasil, por exemplo, associações de cafeína com dipirona e ergotamina, que são dois analgésicos. Essas associações elas são bastante utilizadas para o alívio de dor nas enxaquecas e cefaleias. Geralmente a dose de cafeína varia ali entre 50 a 100 miligramas também por cada comprimido desse, depende da apresentação que o fabricante, enfim, produziu aquele medicamento. Além disso, ela também já foi aprovada pelo FDA para tratar a apneia em neonatos prematuros, né? Já que ele estimula esse drive respiratório, essa mecânica respiratória. Além disso, ele também reduz o limiar de hipercapnia, né? Quando ocorre um aumento de CO2 no sangue, ele aumenta esse drive respiratório para que ocorra essa troca gasosa. E também ele promove a contração do diafragma, ou seja, todos esses efeitos da cafeína na mecânica respiratória levam a melhora na ventilação desses pacientes e por isso que ele foi aprovado pelo FDA para tratamento dessa condição.
E assim a gente encerra essa sessão sobre os efeitos da cafeína. Agora vamos falar um pouquinho sobre a farmacocinética, os processos de absorção, distribuição e metabolização da cafeína. A cafeína é amplamente absorvida no nosso trato gastrointestinal, sendo 100% dela é absorvida em até 45 minutos, e esse tempo ele pode variar devido a algumas questões, como, por exemplo, a presença ou não de alimentos no trato gastrointestinal, se foi consumido juntamente com alimentos, né? Que o alimento ele vai reduzir o esvaziamento gástrico, consequentemente vai aumentar esse tempo de absorção. Ela também pode ser, esse tempo ele também pode ser alterado devido ao tipo de formulação que a gente está consumindo dessa cafeína. Por exemplo, se é um comprimido ou se ela está numa formulação mais líquida, visto que na formulação mais líquida, por exemplo, como o café ou energético, essa absorção é mais rápida devido a esse aumento da área de superfície. E a sua absorção ela começa também ali na cavidade oral, mas isso depende principalmente do tempo em que essa cafeína ela permanece em contato com a nossa cavidade oral. Então, após ela ser absorvida ali pelo nosso intestino, ela vai se ligar, ela praticamente não tem metabolismo de primeira passagem, então ela no sangue ela se liga aproximadamente entre 10 e 30% às proteínas plasmáticas e ela tem um volume de distribuição de aproximadamente 0,7 litros por quilograma, que é considerado um volume de distribuição relativamente alto. E, isso acontece devido às suas características anfipáticas, né, de ser hidrossolúvel e lipossolúvel, e, consequentemente, ela consegue se distribuir melhor entre os tecidos. E aí, devido a essa sua característica anfipática, ela consegue atravessar bem a barreira hematocefálica e fazer e promover seus efeitos ali em nosso sistema nervoso central. A sua concentração após a ingestão ela chega no seu pico máximo ali entre 15 e 120 minutos, né? Isso depende basicamente também da velocidade com que esse medicamento, que esse fármaco, essa molécula está sendo absorvida. E o seu início de ação ele começa ali por volta entre 40 e 60 minutos. Já o seu efeito ele dura no máximo entre 3 e 5 horas. E com relação à sua metabolização e eliminação, a cafeína ela não passa pelo aquele metabolismo de primeira passagem devido à circulação enterohepática, entretanto ele é majoritariamente metabolizado pelo fígado através da enzima CYP1E2. E essa CYP1E2 ela promove a desmetilação dessa cafeína, né? Como eu falei, a cafeína ela é a molécula 1,3,7-trimetilxantina. Então, a metilação nessas posições 1, 3, 7 vão gerar, na real, a desmetilação dessas metilas na posição 1, 3, 7 vai levar à formação dos seus metabólitos secundários para serem eliminados. Então, o principal metabólito secundário gerado pela metabolização da cafeína é a paraxantina, que é a 1,7-dimetilxantina, ou seja, ocorreu uma retirada, uma desmetilação daquela metila da posição 3, e ele é o principal metabólito secundário gerado. Cerca de 80 a 90% do metabólito gerado da metabolização da cafeína é de paraxantina. E aí o restante da cafeína, ela é metabolizada em teobromina e também na teofilina. A teobromina ela vai perder a metilação ali na posição 1, e a teobromina ela está perdendo a metilação na posição 7, mas como já falado, esses dois metabólitos eles são os minoritários na metabolização da cafeína. E também ele pode ser excretado de forma inalterada pelos rins, né? Cerca de, até no máximo, 3% dessa cafeína ela é eliminada de forma inalterada. E aí, devido a esse processo de metabolização e excreção, a gente chega no tempo de meia-vida dessa molécula, que varia entre 1 hora e 9,5 horas. Então é uma variação, um intervalo muito grande. Mas por que existe esse intervalo tão grande no tempo de meia-vida da cafeína? Isso pode acontecer por diversos fatores. A gravidez é, por exemplo, um desses fatores que aumenta o tempo de meia-vida, né? Podendo chegar até 15 horas o tempo de meia-vida da cafeína em mulheres grávidas. Já em bebês, o tempo de meia-vida da cafeína varia geralmente em torno de 8 horas. E quando esses bebês são prematuros, esse tempo de meia-vida pode chegar até aproximadamente 100 horas. Entretanto, a partir do 9º mês de vida, esses bebês eles vão ter uma metabolização, um tempo de metabolização bem similar aos adultos. Então, a questão de ser metabolizado ou não, se a idade interfere
na questão de metabolização da cafeína, a partir dos 9 meses a idade não interfere mais nesse nível de metabolização. O tabagismo é algo que interfere bastante no tempo de metabolização da cafeína. Isso acontece porque ele leva à indução da enzima que metaboliza a cafeína, que é a CYP1A2. Então, esse aumento, essa indução enzimática, vai levar a uma maior eliminação da cafeína. Então, o tempo de meia-vida ele é bem menor, ele é bastante reduzido. Já também nas doenças hepáticas, especialmente na cirrose, como a gente tem um dano hepático severo e a cafeína ela é eliminada, ela é metabolizada pelo fígado, esse tempo de meia-vida ele tende a ser maior. E também a cafeína ele pode interagir com alguns medicamentos, como por exemplo os anticoncepcionais, que são inibidores da enzima 1A2, e aí, consequentemente, a gente também pode ter um aumento nesse tempo de meia-vida da cafeína. E aí esses seus efeitos eles são mantidos por um tempo mais prolongado. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre a dependência e a síndrome de abstinência. Mas sim, o café ele pode causar dependência tanto física como psicológica. E a sua retirada abrupta pode levar à síndrome de abstinência. Mas os efeitos da síndrome de abstinência ele depende muito da quantidade de cafeína que está sendo consumida. Quantidades maiores de cafeína consumidas previamente, quando retiradas de forma abrupta, tendem a promover sintomas mais severos da síndrome de abstinência do que quando o indivíduo ele consome em doses mais baixas. Mas mesmo em doses mais baixas também pode ocorrer a síndrome de abstinência. E essa síndrome de abstinência pode ocorrer, inclusive, num período relativamente curto, né? Cerca de 12 a 24 horas, sem o consumo da substância. E esses efeitos, né, esses sintomas da síndrome de abstinência, eles podem ser os seguintes. Pode ocorrer a dor de cabeça, fadiga, diminuição da sensação de energia, como também redução do alerta e também aumento da sonolência. Também pode promover um humor mais deprimido, aumenta a dificuldade de concentração e também promove bastante irritabilidade nessas pessoas que estão sofrendo dessa síndrome de abstinência. E essa principal causa, né, mas por que ele acontece isso? É basicamente por seus efeitos no fluxo de sangue no cérebro, né? Como ele tem esses efeitos vasoconstrictores, ele diminui um pouco do fluxo de sangue para o cérebro, e aí quando é retirada essa cafeína, esses receptores ali nos vasos, eles estão mais sensíveis às adenosinas que são circulantes no nosso sangue, né? Então essa retirada abrupta leva a uma ativação desses receptores e consequentemente essa vasodilatação. Se a gente voltar lá atrás, a gente lembra, por exemplo, que os efeitos esses efeitos da cafeína, por exemplo, com relação às dores de cabeça, cefaleia e enxaqueca, ele está relacionado a um processo vasoconstrictor, né? Então, por isso que na síndrome de abstinência a gente também vai ter essa sensação e aumento dessas dores de cabeça devido a essa vasodilatação promovida pela cafeína. E esses efeitos eles podem durar até 7 dias. Então, a síndrome de abstinência da cafeína ela pode ser relativamente mediana, assim, com relação à sua duração. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês nessa aula. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando a gente a criar novos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!